Amém? Vamos para a palavra de Deus? Nós já adoramos, a presença dele já está nesse lugar. Agora nós queremos abrir o nosso coração para ouvi-lo. Ainda mais, né? Porque já está falando nos nossos corações. Abre aí a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. A partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, o ajude-o a levantar o animal. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que está aqui aberta e disponível a cada um de nós. Obrigado pela tua presença no nosso meio. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor ensine além, Pai, daquilo que está aqui contido em letras, mas que o Senhor grave as verdades da tua palavra nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos meditando a respeito de alguns princípios da lei de Deus, princípios antigos, contidos em leis antigas, deixadas ao povo de Israel. Por exemplo, semana passada, nós estava nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, falando sobre o julgo desigual. E aí a gente viu, né, que a figura ali de um boi junto com jumento, né, e que Deus não está preocupado com bois, com jumentos, mas sim conosco, e por isso essas coisas estão escritas na sua palavra. E eu gostaria de continuar meditando mais um pouco com você em relação a esses princípios da lei antiga, vamos dizer assim, né? Da lei que regia o povo de Israel, que nós podemos meditar nessa noite, trazendo princípios valiosos para a nossa vida. O Senhor Deus, Ele enviou ao seu povo escolhido, né, o povo de Israel, leis sobre as quais eles deveriam direcionar as suas vidas. Nós devemos lembrar, né, que o povo de Israel é um povo que ficou escravizado no Egito durante mais de 400 anos. Então nasceu várias gerações ali escravos. E a escravidão, ela remove da pessoa o direito de escolha, o senso de cidadania. A escravidão, ela gera na pessoa uma mentalidade de que é um objeto, que é um instrumento, que é uma ferramenta de trabalho. A escravidão, ela corrompe a identidade do indivíduo. Então agora o Senhor, Ele resgata o povo de Israel lá do Egito, dessa escravidão, e Ele chama esse povo para ser o seu povo, um povo santo. E agora Ele tem que ensinar esse povo a ser um povo, e um povo santo. Não só deixar de ser escravo, se tornar um povo,
mas ser ainda um povo santo, separado, escolhido para Deus. Então o Senhor emite ali várias leis. Leis que vão ensinar eles a ser esse tipo de povo. Então, na palavra de Deus, se nós olharmos o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, nós vamos ver ali diversos tipos de leis. Existem as leis morais. As leis morais, ela é o que ensina o povo como eles deveriam ter a sua conduta diante de Deus e diante dos homens. As leis morais, elas refletem o caráter de Deus. Quem Deus é. Como é o coração de Deus. Um exemplo de lei moral é os 10 mandamentos. Ali revela qual é o coração de Deus, o caráter de Deus e como nós devemos estar diante desse Deus. Elas estabelecem princípios fundamentais para a gente direcionar a nossa vida diante de Deus. Existia também ali as leis cerimoniais. O que são as leis cerimoniais? Era os ritos, os cultos, como eles deveriam se apresentar e cultuar, adorar a Deus. Então Deus estabelece ali as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas são específicas para aquele tempo. Porque as leis cerimoniais, elas, para nós e até para eles, apontavam para uma verdade. Para o Cristo que haveria de vir no mundo. As leis cerimoniais, a palavra de Deus vai dizer que elas são sombras daquilo que estava por vir. Então cada ritual, cada proceder, cada ato que o Senhor escreve na sua lei ali cerimonial, era um apontamento para o Senhor. E aí a gente tem os sacrifícios do Cordeiro, a Páscoa, as vestimentas sacerdotais, o templo, a tenda. Tudo que tem ali está apontando para o ministério de Cristo. Então as leis cerimoniais era a respeito ali dos sacrifícios animais, a pureza ritual, e era simbolicamente apontando para a vida do Senhor. Amém? E existia um terceiro grupo de leis, que são as leis civis, que são as leis que regiam o dia a dia, o convívio em comunidade, as leis que são específicas para o povo de Israel naquele tempo. São as leis que ditavam como devia ser ali o relacionamento ali, por exemplo, do casamento, quando havia divórcio, o julgamento entre duas pessoas, o proceder entre comunidade, como que era o dia a dia, é o regramento, são as normas de convivência, vamos dizer assim. E essas leis civis, elas são específicas para a nação de Israel. E elas regiam ali a vida social, econômica, jurídica do povo. Várias leis, cada um para o seu tempo. As leis morais, elas transcendem o tempo. E elas são para nós hoje. Porque elas estão ligadas a um relacionamento com Deus. O caráter que Deus espera que nós tenhamos. As leis cerimoniais, como eu disse, são sombras, figuras daquilo que está por vir. Cristo cumpriu todas elas. Então não se aplica mais, não é necessário mais para nós. Amém? Graças a Deus, porque senão hoje nós estávamos matando um cordeiro aqui no meio do culto. Sangrento, feio. Só o churrasco é bom, né? Elas não servem mais. Elas agora, sabe para que serve para nós as leis cerimoniais? Porque elas estão na palavra, amém? Elas servem para nos ajudar a compreender o ministério de Cristo Jesus. Então nós vamos lá para aquelas leis e, por exemplo, a celebração da Páscoa, e faz muito mais sentido para nós hoje. Porque elas nos ensinam a respeito do que Cristo fez por nós. E as leis civis, elas são exclusivas para aquele tempo. Mas elas estão contidas na palavra. E tudo que está escrito na palavra de Deus não deve ser
desprezado. Então nós podemos trazer princípios para a nossa vida. Porque além da lei escrita, além do que está ali registrado, há um coração do Deus que a estabeleceu, há a motivação do Senhor em trazer esses princípios, essas leis, e é nisso que nós devemos nos apegar. Então tudo que está escrito na palavra de Deus, nós devemos ir e dizer: Senhor, qual é a tua motivação? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Qual era o teu coração a estabelecer esse princípio, essa lei? Por exemplo, nós estamos aqui lendo, né, de jumento, boi, quando achar um animal perdido, e o que isso tem a ver com a minha vida, Senhor? Qual é o princípio disso para os meus dias? Nós temos que trazer a palavra para a nossa vida. Então, pois em cada lei estabelecida, a sabedoria, o caráter e a vontade de Deus é revelado. Em cada lei revela o coração do nosso Criador e a sua boa vontade para as nossas vidas. Em cada lei vai revelar o amor e a justiça de Deus. Por isso nós não podemos menosprezar nada que está escrito na palavra. Esse sábado pela manhã a gente está tendo um grupo de discipulado entre pastores, e o pastor Henrique, ele, por exemplo, no final da reunião, a gente estava cada um orando ali, e ele trouxe uma reflexão que ele fez sobre Gênesis 1, sobre a criação. E eu falei para ele, na hora que acabou a reunião, eu falei: pastor, nunca mais eu vou ler Gênesis 1 da mesma forma. A criação, nem Gênesis 1, de Gênesis 1 a Gênesis 3. Eu falei: nunca mais vou ler do mesmo jeito. Porque ele pegou cada detalhe da criação e aplicou para a obra redentiva de Deus. Meus irmãos, se um dia Deus me der graça, eu quero até compartilhar isso com vocês. Muito poderoso. Então, a gente não pode menosprezar nem as genealogias na Bíblia. Que a gente começa a ler filho de não sei quem, filho de não sei quem, de filho de não sei quem. Você começa até a falar os nomes meio rápido, assim, para passar aquilo lá. Quando você já não pula de uma vez. Mas tem algo ali. Deus quer revelar algo ali. Tem um pastor que fala, né, que novo convertido, né, Deus fala toda hora com ele, né? Aí abre a genealogia e começa a chorar. Aí fala: mas o que você está chorando? Deus falou comigo na genealogia, fala: é que eu vou ser pai de muitos filhos. Nada é desprezado na palavra. Tudo está ali por uma razão. E a gente precisa pedir graça de Deus para Ele se revelar a nós, amém? Então, nós separamos aqui esse capítulo 22 aí de Deuteronômio para dizer: Senhor, qual é o princípio? O que está contido aqui que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Então nós vamos meditar quais são os princípios que devem guiar as nossas escolhas, amém? Nesse texto aí que nós lemos, o Senhor está estabelecendo uma lei para quando algo que foi perdido fosse encontrado. Os animais naquele tempo, eles faziam parte da economia local. Os animais era aquilo que compunha as posses de alguém. Como que você determinava a condição socioeconômica de uma pessoa naquele tempo? Era através da quantidade de animais que ele tinha e terras que ele tinha. Então o animal, ele está no contexto de toda a vida daquele povo. Assim, vamos trazer um pouco, assim, com algumas restrições para o nosso tempo, como tem hoje os carros, as motos e não sei mais, casas, faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida. Assim eram os animais naquele tempo. Então o animal era algo muito importante, porque fazia parte do patrimônio daquela pessoa. Era a força de trabalho que ele tinha. Então, quando alguém perdia um animal, ele estava perdendo parte do seu patrimônio, do sustento da sua casa, das suas posses. Então, era algo muito valioso para aquele povo naquele tempo.
Então o Senhor estabelece ali um mandamento que quando esses animais se perdessem, caíssem ou fossem encontrados, qual que deveria ser a atitude do seu povo? O que ele esperava de alguém que pertence ao seu povo? Qual era a ação quando se deparasse com um prejuízo de uma outra pessoa? Quando alguém perdesse o seu patrimônio, algo valioso para ele. E aí o Senhor vai dizer, olha, se você notar aí que um boi, uma ovelha, um jumento de alguém se extraviou e você achou, corre, pega esse animal e leva lá para a pessoa, devolve. Não é igual a gente quando era criança achava um negócio assim, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Não é, você achou, vai e devolve. E ele continua aí e fala, se este não for o seu vizinho ou alguém que você não conhece, leve esses animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. Então o Senhor estava ensinando qual era a ação, o que ele esperava de alguém que pertencia ao seu povo. Ele estava dizendo, olha, se você sabe o quanto é importante esse animal para alguém, não se omita, vá ajudá-lo, vá devolvê-lo. Resgate, ajude quem está em necessidade. Não ignore o fato desse animal estar solto ou caído pelo caminho. Passou aquele boi lá do Zé, rompe a porteira toda vez, fugiu de novo. Deixa perdido lá, não tem nada com isso, não é meu. Não se omita, vá ajudá-lo. Isso aí não é problema meu, o meu está guardadinho, cercado em casa. Pois você sabe o quanto isso é importante para aquela pessoa. Então nós hoje devemos olhar para essa regra como mais que uma regra de boa convivência para aquele tempo. Amém? Mas o que é o boi e o jumento para nós hoje? Nós temos que olhar para o fundamento dessa lei civil, para o princípio que Deus quer nos deixar. E sabe o que eu percebo nesse texto? Que a palavra que mais se repete aqui é não se omita. Não se omita. O Senhor está dizendo, olha, não se omita. E aí eu quero lembrar para você aquele texto que está lá em 1 Coríntios 9:9 que diz, por acaso Deus está preocupado com bois? Ou não se foi por nossa razão que essas coisas estão escritas? De fato, é por nossa razão que isso está escrito. Não se omita. Nós devemos nos lembrar que não é uma obediência cega a uma regra. Então, se eu ver um animal perdido, eu tenho que sair e achar o dono. Se eu ver um celular perdido, eu tenho que achar o dono. Tem sim. Mas é mais do que isso. É uma nova mentalidade que o Senhor quer formar no seu povo. Deus não estava preocupado só com bois e com jumentos e com ovelhas ou com roupa perdida. Deus estava preocupado em formar um povo com uma mentalidade diferente. Uma nova mentalidade. Um povo que não se omite diante do mundo. Por isso que em Romanos 12:2 vai dizer, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então os princípios da antiga lei de Deus é um caminho para gerar em nós uma nova mentalidade. Uma mentalidade que não é moldada com esse presente século, mas é uma mentalidade que é gerada pela convivência com aquele que é sábio, que é justo, que é perfeito. Deus quer transformar o nosso modo de pensar. E o princípio para nós hoje é, não se omita. Um cidadão
do reino dos céus, que faz parte do povo de Deus, não tem parte com a omissão. Não tem parte com omitir. E omissão é não fazer o que deve ser feito. Omissão é não ocupar a posição que deve ser ocupada. E omissão é não ser quem fomos criados para ser. O povo de Deus não tem parte com a omissão. A omissão, queridos, é a porta para o governo da maldade se estabelecer. É através da omissão que os prejuízos ocorrem. É através da omissão que o sofrimento e a dureza de coração governam o nosso ser. Por isso que o povo de Deus não tem parte com a omissão. Amém? E aí eu vou repetir para você. Omissão é não fazer o que deve ser feito. Omissão é não ocupar um lugar que deve ser ocupado. E é não ser quem Deus te criou para ser. E aí eu quero meditar um pouquinho com você a respeito do que, como nós não podemos nos omitir. Ou melhor dizendo, onde nós não podemos nos omitir. E a primeira verdade é essa, é quando nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. Então, como nós não podemos nos omitir, não se omita em fazer o que deve ser feito. O texto que nós lemos aí está dizendo o seguinte: se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. O que esse texto está dizendo, olha, se você notar uma necessidade, se você notar uma oportunidade de fazer o bem, não se omita, sem falta, depressa, de pronto, naquele momento, vai e faça o que deve ser feito. Nós temos a responsabilidade, queridos, como filhos de Deus, de fazer o bem nessa terra, de sermos a expressão da bondade de Deus nesse mundo. Então, se você vê uma necessidade, se você notar, olha para lá, se você notar que algo se extraviou, que há uma necessidade surgindo, não se omita, mas use essa oportunidade para fazer o bem. Faça o que deve ser feito. Não é passar e ver o animal do amiguinho perdido. Ouça a profecia. O animal do amiguinho perdido. E você falar assim, não é comigo. Isso aí é para outro. Isso aí é para o pastor. Isso aí é para gente mais preparada. Faça o bem. Faça o que deve ser feito. Tiago 4,17. E é o que traduz esse ponto. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que tem entendimento que deve fazer o bem, que tem a oportunidade de manifestar a bondade de Deus nessa terra e não faz, está se omitindo e está pecando. Um pecado mais grave que há é o pecado da omissão, que é quando você se oculta. Em algumas versões vai dizer, não se furte. Então aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando, porque isso é a vontade de Deus, que nós manifestemos a graça, o amor e a bondade de Cristo nessa terra. Para nós que estamos em Cristo, queridos, servir é um privilégio, é a nossa vocação, é o exemplo do nosso mestre. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Cristo Jesus, sabendo quem era, toma a bacia, a toalha e passa a servir os seus discípulos. Cristo Jesus é aquele que diz, maior é o que serve. Você quer ser grande no meu reino, seja o menor, seja aquele que serve. Servir para nós é um privilégio, pois foi o Senhor que nos deixou esse exemplo.
Atos 20, 35 diz assim: em tudo tem mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Há mais alegria em dar do que em receber. Queridos, você quer provar de vida no teu coração, você quer ser cheio de alegria, você quer mudar o estado do teu coração, sirva ao outro, faça o bem, dê, entregue a sua vida, porque nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a nossa responsabilidade. O texto diz aí: se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. Notar é perceber, discernir. Sabe, e muitas vezes nós percebemos, nós discernimos a necessidade, mas nós nos omitimos, nós nos furtamos de ser a resposta para essa necessidade. Quantas vezes nós não direcionamos ao outro? Querido, se Deus está te permitindo notar, discernir, perceber, é que é você que é a resposta, não é outro. Mas a gente é especialista para ver deficiência, mas é especialista em nos omitir na resposta dela. Então você está vendo uma necessidade, por exemplo, vou trazer para o contexto da igreja, mas eu quero que você expanda isso para a sua vida. Você está vendo a necessidade aqui na igreja, e fala assim: a igreja que podia ter um ministério de oração aqui na igreja. Precisava ter, faz falta, tem um irmão que ora. Se Deus está te permitindo ver, é você que tem que ser a resposta. Querido. A igreja está tão deficiente no acolhimento, em agregar as pessoas. Você tem que ser a resposta, porque Deus está te permitindo notar. Não foi outro que passou e viu o boizinho fora do curral, foi você. Então é você que tem que pegar. Não é passar, se omitir e falar assim: logo vem alguém atrás aí e vê que eu estou com pressa. Se você notar, não se omita, sem falta, vá e realize aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Faça o que tem que ser feito. Quantas vezes nós percebemos uma necessidade, mas nós transferimos a responsabilidade. Mas a gente tem uma responsabilidade diante do mundo, que é manifestar a bondade de Deus nessa terra. Em todo tempo o Senhor tem nos dado a oportunidade de manifestar o seu amor e a sua bondade. Cristo caminhou nesse mundo manifestando a sua bondade. Atos 10, 37 diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Olha o que esse texto está dizendo: Jesus caminhou por toda parte, fazendo bem e curando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Essa é a obra de Cristo, esse é o exemplo. Cristo fazia o que tinha que ser feito. Ele não se omitia em fazer o bem. Ele não dizia: isso é problema de outro. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos um chamado: continuar a obra de Cristo nessa terra. E é andar por toda parte fazendo bem, fazendo o que tem que ser feito. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, pois não está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, a nova natureza que Deus nos deu. Então, o primeiro princípio que eu aprendo aqui é: nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Você pode dizer para você mesmo: não se omita, faça o que tem que ser feito. Pode falar aí, fala alto para você ouvir.
para gerar essa verdade dentro de você. Fala mais forte agora. Não se omita, mas faça o que tem que ser feito. Amém. Traga para si, querida, a responsabilidade de fazer o bem. Fala, é minha responsabilidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que a gente não pode se omitir, é não se omitir em ocupar uma posição. Tome um posicionamento. O texto aí continua e diz assim, olha, se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Olha como que Deus fala forte isso, né? Olha a responsabilidade. Você não pode se omitir. É muito forte. Sabe, não importa a pessoa, não importa o valor do que é, do que havia sido perdido. Importa é que a gente tem que restituir ao outro aquilo que é seu. Nós temos essa responsabilidade de tomar uma posição diante do mundo. Não importa as pessoas, não importa a situação, mas importa quem nós somos diante do mundo, qual a posição que nós ocupamos diante desta terra, diante das pessoas. Então o texto está dizendo, olha, não é se é o teu vizinho, se é alguém que você conhece ou deixa de conhecer, não importa o valor disso, importa é a posição que você tem, e a posição é, você não pode se omitir diante de uma necessidade. Nós temos que ocupar uma posição de justiça diante do mundo. Nós somos o padrão de justiça diante dessa terra, porque o nosso Deus é justo. Então não é o problema do outro, não é uma circunstância de alguém que eu não conheço, mas é porque eu tenho uma posição de justiça diante da terra e eu não me conformo com isso. Quer ver um exemplo bobo? Vocês vão pode parecer para quem não discerne as coisas espiritualmente, mas começou a me incomodar uma coisa essa semana. A quantidade de acidente de carro naquela bendita curva ali da Saturnino de Brito. Foi um, foi dois, três, e carro capotando, van batendo. Eu falei, Deus, tem um negócio errado aí. É um acidente, é imprudência, seja o que for, mas nós somos filhos de Deus. E aí a gente tem que tomar uma posição diante do mundo e falar, Senhor, guarda essas vidas, guarda aquele lugar, que aquele lugar não seja mais um lugar de acidentes, de quem passar por ali. Que cabe essa destruição de patrimônios, de vida naquele lugar. Porque Deus não tem parte com destruição, não. Porque tudo que está quebrado, como é que é lá? É quebrado, fora do lugar, é ausência de paz. A Shalom de Deus é tudo no lugar, nada faltando e nada quebrado. Então a gente tem que estabelecer isso. Nós somos o padrão de justiça no mundo. Então é orar, entrar nos lugares, orar, trazer o reino de Deus, tomar uma posição, ocupar um lugar. Sabe, eu não vou me apropriar do que não é meu, nem ignorar a necessidade do outro, é o que esse texto está dizendo. Se você não conhece, se não é teu vizinho, não é alguém perto, você não sabe de quem que é, você vai pegar e cuidar, vai levar, vai tomar essa responsabilidade e zelar até que o dono apareça. Pois eu sei o lugar que eu ocupo diante do mundo. Guarda isso no teu coração. Não são as circunstâncias que determinam as nossas ações, mas o reino que pertencemos determina o nosso posicionamento diante das circunstâncias da vida. Não é as oportunidades, não é a circunstância, não é o ambiente. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu gosto dele, então eu vou fazer. Não é a circunstância, mas é quem nós somos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E é isso que determina as nossas posições diante do mundo. Não é a circunstância favorável ou desfavorável, mas é quem eu sou diante do reino de Deus,
cidadão, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. E isso tem que entrar na nossa mente, no nosso coração. Em cada decisão que nós fazemos, nós temos uma responsabilidade diante do mundo. Onde está havendo injustiça, onde a maldade está imperando, onde o pecado está sendo proclamado, nós nos posicionamos. Nós temos que ocupar esse lugar. Não dá para ser um povo apático, intimidado, acuado. Tem que vir, reinar. Eu sou cidadão do reino dos céus. Eu avanço em nome de Jesus Cristo. Sendo Deus por nós, quem é contra nós? Com o Senhor eu salto muralha, despedaço exércitos. Esse é o Deus que eu sirvo. Contra esse gigante incircunciso, eu vou com as 5 pedrinhas e eu resolvo a parada. Que eu não estou indo em meu nome, mas no nome do Deus vivo. Tem que tomar uma posição, queridos. Se esse não for o teu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até o dono que venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Não é porque eu não conheço ou ninguém está vendo que isso vai alterar a minha atitude. Porque a gente é muito bom na aparência, no coletivo, a gente se molda com o ambiente, mas e quando ninguém está vendo? Quando ninguém conhece a gente, não sabe a nossa história, qual é o nosso posicionamento diante das pessoas? Quando você está num ambiente que não é um ambiente gospel, quando é alguém que não te conhece, qual é o teu posicionamento? Existe uma posição que a gente tem que ocupar, e é de bondade, justiça e santidade. Não importa o trabalho que vai haver para levar essa necessidade do outro para minha casa, mas eu vou cuidar disso. Tem que pagar um preço. Você é filho de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Você achou um boi perdido, você nem sabe de quem que é, você nem gosta de boi, mas você vai pegar, levar para tua casa e cuidar até o dono aparecer. E vai falar, está aqui disponível para você, a tua propriedade. Eu zelei, tratei, paguei o preço. E estou te devolvendo da mesma forma que eu achei. Até mais gordinho, mais bonito. Porque eu sou filho de Deus. E eu não temo as pessoas, o que elas vão achar. Mas eu temo aquele que está sobre minha vida. E Ele me mandou. Eu não me omiti diante de uma necessidade. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa. Ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder. E que você achar. Você não pode se omitir. Você não pode anular quem você é. É isso que esse texto está dizendo. Porque roupa tem o mesmo valor que um jumento e um boi? Não tem, né? Eu acho que não, né? O que o Senhor está dizendo, olha, não importa o que é. Não importa o que é. Importa é quem você é diante disso. Você não pode anular quem você é. Deus quer que a gente ocupe essa posição. Querido, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Já dizia nossas mães, você não é todo mundo. E a minha está aqui para testemunhar. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Você tem uma posição diante do mundo. Não é porque todos estão vendo os animais sendo extraviados que você vai passar de largo e vai ignorar. Tome uma posição. Êxodo 23:2 também é uma lei civil. E o Senhor diz assim para o seu povo: não siga a multidão para fazer o mal. E num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Trazendo para os nossos tempos, Deus estava falando assim, não seja Maria vai com as outras. Porque todo mundo está fazendo, você vai fazer também. Tenha uma posição justa diante do mundo. Seja ousado para se posicionar como cidadão do reino dos céus. A omissão priva o mundo de conhecer a grandeza da justiça e da bondade de Deus. Isso é muito sério.
Vocês entendem que a gente que é a expressão da justiça e da bondade de Deus nesse mundo? E cada vez que nós escolhemos nos omitir, nós estamos privando o mundo de experimentar essa justiça e essa bondade. Quando você se omite da posição que Deus tem te chamado para ocupar, alguém indevido vai ocupar essa posição. Isso é muito sério. Quando nós nos omitimos da posição que Deus tem nos chamado para estar, nós abrimos as portas para a ruína das nossas vidas. Porque você está fora do centro da vontade de Deus. É o exemplo de Davi. Nós não vamos ver, 2 Samuel 11:1, você conhece a história. Chegou o tempo onde os reis, era o tempo onde os reis saíam para a guerra. Mas Davi decidiu ficar no palácio. Enviou o exército e ele ficou no palácio. Era o tempo dos reis tomarem posição na batalha. E Davi resolve ficar em casa, descansando. E aí o texto vai dizer que ele levanta à tarde do leito. Vou eu tirar o dia para dormir. Levantou tarde do leito. Foi para a sacada, vê uma bela mulher tomando banho. Se interessa por ela. Pergunta quem é. Eles falam, é a mulher do Urias. Chama ela. E ele se deita com aquela mulher. Por Davi não ocupar a posição que ele tinha diante do povo de Deus. Por Davi não estar ocupando a posição que Deus o chamou para ocupar, que era diante do exército de Israel, no tempo que os reis saíam à batalha. A ruína chegou na sua vida. A ruína chegou, que foi a queda de Davi. Foi a ruína para a sua família. E ele cometeu um pecado diante de Deus. Um homem que não ocupa o lugar que Deus tem chamado para ocupar, ele abre as portas para a ruína da sua vida. Mas nós temos que ser daqueles que escolhem tomar uma posição diante de Deus e ocupar esse lugar. Se Deus tem te chamado para ocupar uma posição, tome ela pela fé e diz, esse é o meu lugar. Tome posição, ocupe o lugar que deve ser ocupado. Que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante de um chamado para adorar falsos deuses, todos os líderes daquele lugar se prostram diante de uma estátua, e só tem 3 homens em pé, dizendo, nós não vamos nos curvar, nós não vamos obedecer. Eles tomaram uma posição, e a minha posição é em pé diante dos ídolos e prostrado diante de Deus, e eu não abandono essa posição. Que nós sejamos desses que ocupam a posição de fidelidade diante de Deus, porque a nossa fidelidade diante do Senhor revela a grandeza do Deus que nós servimos. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego não tivessem se posicionado daquela forma, ousadamente, tomando uma posição de fidelidade de Deus, aquele povo não tinha testemunhado a grandeza do Deus que eles serviam. Tanto que o resultado final do testemunho deles é o rei decretando, fazendo um decreto dizendo assim, ninguém proferirá blasfêmia contra o Deus de Israel, porque não há um Deus que salve como Ele, não há um Deus grande como Ele. Nossa posição ocupada sobre a direção de Deus revela a grandeza do Deus que nós servimos. Por isso, não se omita daquilo que Deus tem te chamado. Não se omita em se posicionar diante desse mundo, porque nós que somos cidadãos do reino dos céus não temos parte com a missão. Que a ousadia do Senhor venha sobre nós, amém? E o terceiro e último ponto que eu aprendo aqui, que nós não devemos nos omitir, é não nos omitir em quem nós somos em Deus. Não se omita de quem você é em Deus. O texto continua aí e diz, se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. Sabe, a omissão toma o nosso coração quando nós anulamos quem a gente
quem nós somos em Cristo. A omissão toma o nosso coração quando nós nos escondemos da nossa nova natureza. Nós ocultamos quem nós somos em Cristo, o Cristo que vive em nós, diante das situações. Esse texto está dizendo, olha, você está caminhando, percorrendo o teu caminho, e você cruzou com alguém que está em necessidade, em dificuldade, o boi caído. Pensa a dificuldade de fazer um boi levantar. Você vai, se omite, fala, não tem nada a ver com isso. Deus está dizendo, olha, não se omita, não oculte quem você é, você tem uma responsabilidade diante do mundo. Você é um filho de Deus. Manifeste quem eu sou diante do mundo. A necessidade do outro passa a ser a nossa. Porque o nosso Deus é um Deus compassivo, misericordioso. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Por exemplo, nós vemos nossos irmãos chorando pelas suas filhas. E nós vemos aqui, choramos com eles. Nós nos compadecemos, temos misericórdia. Nós queremos que esse quadro mude. Porque a dor do outro é a nossa dor. Nós temos a responsabilidade de manifestar quem nós somos em Deus. Não omita quem você é em Deus. João 1:11 diz, veio para que era o seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a verdade sobre nós, queridos. Se você creu em Jesus Cristo, um direito lhe foi dado, ser chamado filho de Deus. Esse é quem você é em Deus. Essa é a tua identidade. Nós não podemos deformar e nem esconder essa identidade. Imagina o Cristo andando por essa terra e dizendo, não vou me revelar ao mundo. Não vou mostrar que eu sou filho de Deus. Quando os fariseus se opunham a ele, quando as pedras vinham sobre ele, ele vai dizer, não, eu não sou quem eu disse que eu sou. Nós não podemos nos omitir, mas é manifestar, revelar o Cristo que há em nós. Já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, querido. Não dá para omitir isso. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é a omissão dos filhos. É a manifestação. Manifesta o Filho de Deus que há em vós, aonde você estiver, por onde você percorrer, quando você estiver pelo caminho e se deparar com a necessidade, com alguém em dificuldade, é a hora do Cristo ser revelado através da tua vida. É tão claro, tão óbvio, por que nós omitimos quem nós somos em Deus? Mas deixa aflorar, deixa gerar frutos através da tua vida, exerça os dons que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, deixa isso desabrochar, para que outros provem da vida que há em você. Fruto é algo que se manifesta para o outro, não para nós. Fruto não é para a própria árvore consumir, mas é para o outro. Não omita quem você é em Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,14. O próprio Espírito testifica em nós que somos filhos. Não tem como ficar abafando essa verdade. Você vai falhar miseravelmente na sua vida, se você tentar abafar essa verdade.
e omitir quem você é em Deus. Porque aqui está dizendo que quem é guiado pelo Espírito é filho. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, ser conduzido por Ele. E ser ousado. Manifestar a graça e a bondade de Deus nessa terra. Se você está em Cristo, esse é quem você é diante do mundo. Uma pessoa que se move em amor, em compaixão, em misericórdia. Que é direcionado pela voz do Espírito, manifestando a vontade de Deus nesse mundo. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Brilha a tua luz, resplandece isso sobre o mundo, que o resultado é glória para Deus, querido. É sobre isso que se trata. Esse texto está dizendo que Deus nos coloca em lugares adequados, num lugar para a gente iluminar. Por exemplo, Emily, você não entrou lá naquela escola, você não entrou naquela escola só para ser uma funcionária pública, mas para ser luz naquele lugar. Deus te colocou no lugar adequado. Você entende? A luz de Deus tem que brilhar. Tem que brilhar. O testemunho é quem você é em Deus. E assim é cada um de nós, onde Deus tem nos colocado, os lugares por onde passamos. Que esse texto está dizendo, olha, pelo caminho, quando você enxergar, é onde você for. E aí eu quero te dar uma dica, um plus aí na dica ainda. É o remédio para você não pecar. Sabe por quê? Se você entra nos lugares com a mentalidade que Deus está te enviando lá, sensível à voz de Deus, procurando Deus, o que o Senhor quer fazer nesse lugar, você não tem tempo para ficar pensando nas tentações que rodeiam teu coração. Você não tem tempo para ficar cobiçando aquilo que você não deve cobiçar. Porque você quer ser um instrumento de Deus. É entrar nos lugares com intenção. Passando quem está em necessidade, quem está com o boi atolado, quem está com o jumento caído, quem está com a necessidade. E manifestar o amor de Deus. Não omita quem você é em Deus. Para de viver nessa apatia de vida cristã. Deus nos chamou para coisas grandes, maiores. Cooperar com Ele, queridos. Olha que valor tem isso. E às vezes você está tão desanimado na fé porque você tem omitido quem você é em Deus. E não tem dado vazão para a bondade e o amor de Deus manifestar através da tua vida. E o homem voltado para si mesmo, ocultando quem ele é em Deus, está afadado à ruína. Não se omita. Você não pode se omitir. Que a voz do Espírito Santo grave no teu coração e que essa vozinha seja até a minha voz mesmo, chata assim, ó. Na hora que você quiser se esconder, vai vir uma voz falando, você não pode se omitir. Vai falar lá dentro assim. Não se omita. Você é um filho, uma filha de Deus. Amém? Se você enxergar um jumento ou um boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Quando eu estava lendo esse versículo, para a gente encerrar, eu me lembrei daquela parábola que o Senhor Jesus conta. Aquela parábola sobre o bom samaritano. O contexto da parábola de Lucas 10, 30, é que vem uma pessoa ao Senhor Jesus e fala,
Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí o Senhor diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o igual, semelhante a esse, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Vá, faça isso e você terá a vida eterna. E aí o texto diz que ele, querendo se justificar, fala, mas quem que é meu próximo? E aí o Senhor conta essa parábola, que havia um homem descendo de Jerusalém, e ele é cercado por assaltantes, é espancado, tem os seus bens levados e é deixado como morto. E fica jogado à beira do caminho como morto. E descendo de Jerusalém, descia um sacerdote, e vendo aquele homem na beira do caminho, o texto diz que ele passa a largo, passa de lado assim, para não se contaminar, e vai embora. E aí eu tenho que te lembrar que um sacerdote era aquele que ministrava do povo diante de Deus. Era o representante entre o povo e Deus. E aquele homem olha um necessitado e passa de largo. O texto continua e o Senhor Jesus vai dizer que desce um levita de Jerusalém e vê aquele homem na beira do caminho e também passa de largo. Levita era o chamado para servir e trabalhar no templo de Deus. E ele se omite, não ajuda aquele homem. E aí a parábola vai dizer que um samaritano seguindo o seu caminho. Samaritano era alguém que era excluído do povo de Israel, que era considerado impuro. O texto diz que os outros dois estavam descendo de Jerusalém, provavelmente estavam no templo. E o samaritano não tinha nem direito a acessar o templo. E diz que o samaritano, seguindo o seu caminho, vê aquele homem caído, se compadecendo dele. Vem, cura suas feridas, enfaixa os seus ferimentos, coloca sobre o seu animal, o leva a uma hospedaria e diz assim, deixa 2 moedas e fala, olha, isso aqui é para os gastos que tiver com ele, quando eu voltar eu acerto o resto que precisar. E aí o Senhor pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Aquele que agiu com misericórdia. Aquele que se compadeceu dele. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que existe alguém que não se omite diante de uma necessidade. É aquele que se compadece das dores do outro. Então, o Senhor termina aquele ensinamento dizendo assim, vá e faça o mesmo. Exerça a mesma compaixão. Aquele samaritano não se omitiu diante da necessidade do seu próximo. E nós também não podemos nos omitir, queridos. Não se omita em fazer aquilo que deve ser feito. Não se omita em ocupar a posição que deve ser ocupada. E não se omita em ser quem Deus te chamou para ser. Nós não podemos nos omitir. Sabe por quê? Porque aquele que é o bom samaritano não se omitiu diante das nossas vidas. Cristo não se omitiu diante da necessidade da humanidade, diante das dores da humanidade. Cristo não se omitiu diante do sofrimento dos homens. Cristo é aquele que caminhou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Cristo é aquele que tomou uma posição diante da humanidade. E a posição foi a posição de cruz, de tomar o nosso lugar de condenação para nos dar uma nova vida. Cristo é aquele que ocupou a posição que deveria ser ocupada, pois sendo exaltado está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Com todo o poder e autoridade, Cristo não se omitiu em nosso favor.
Cristo não se omitiu em quem ele era no Pai. Por onde ele passou, ele manifestou a glória do unigênito do Pai. Ele é aquele que é a expressão exata do seu ser, a imagem invisível do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus e ele não se omitiu diante de quem ele era. Cristo não se omitiu em nosso favor. Então o combustível da nossa ousadia é olhar para quem é o nosso Senhor. Olhar para aquele que não se omitiu diante dos nossos pecados, mas nos salvou, nos redimiu e agora diz: vá e faça o mesmo nessa terra. Amém? Fica de pé aí para parecer que acabou, né, Rose? Eu quero ler o último texto com você, Isaías 60, versículo 1. Não se omita, meu irmão. Não se omita, minha irmã. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecentemente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Não se omita. Não se omita, mas resplandeça a luz que está sobre a tua vida. E essa luz, está dizendo esse texto, que é a glória do Senhor. É o conhecimento de quem o Senhor é. É isso que vai ser manifesto nessa terra, amém? Então nós precisamos dar uma resposta para Deus, diante de toda a palavra que nós ouvimos. E qual é a resposta que você tem que dar para o Senhor nessa noite? Talvez você tenha que pedir perdão pela tua omissão em fazer aquilo que precisava ser feito e você não fez. Talvez seja a omissão de ocupar uma posição que você já entendeu que precisa ocupar, mas você tem se omitido, se furtado de ocupar esse lugar. Talvez seja a omissão de manifestar quem você é em Deus, a sua identidade em Cristo Jesus. Que seja uma noite da gente firmar um compromisso com Deus e dizer: eu não posso me omitir mais, Deus. Me dá a tua graça para eu viver ousadamente nesse mundo, amém?